Olá, tudo bem? Esse é o Conversa Chá, eu sou a Lari e hoje a gente vai falar um pouquinho, dentro do nosso guarda-chuva de corpo, sobre idade. Então pega seu chazinho e bora conversar. Da onde veio essa ideia, né? O primeiro vídeo que eu vou fazer sobre o tema corpo, eu resolvi falar sobre idade. Logo eu que tenho 25 anos e muita gente diz com cara de 18. Em dezembro do ano passado, eu fui num evento, e era um evento de mulheres, falando sobre suas carreiras dentro do mundo do audiovisual, das artes, da criação, enfim. Eram todas mulheres muito desconstruídas, que estavam falando sobre o posicionamento da mulher no mercado de trabalho. Então eu esperava delas e elas tinham, de fato, um nível de desconstrução muito maior. E eu percebi que absolutamente em todos os momentos, todas as palestras que a gente teve, em algum momento uma mulher dizia assim: ah, mas eu não vou falar da minha idade. Ah, mas eu não vou denunciar a idade. E eu fiquei pensando, putz, num lugar só de gente desconstruidona, a idade ainda é um tabu. Aí eu fiquei pensando, quantas vezes a gente já não aprendeu que é deselegante perguntar a idade de uma mulher, por exemplo? Ou quantas vezes a gente não ficou super feliz quando disseram que a gente tinha cara de menos do que a gente tem. Eu mesma ouvi a vida inteira que eu tinha cara de menos e eu dizia, vai ser ótimo, porque quando eu tiver 50 anos eu vou ter carinha de 40. Qual é o problema de ter a cara da idade que a gente tem? E mais ainda, qual é o problema da gente envelhecer? É disso que eu quero conversar. Como vocês sabem, eu sempre busco pesquisar pra gente ter a nossa conversa aqui um pouquinho mais de profundidade. E aí eu fui pesquisar sobre mulher e idade. Joguei no Google e 90%, e 90% completamente tirado da minha cabeça, porque eu não fiz o cálculo matemático, mas enfim, só um jeito de falar. 90% do que eu encontrei foi sobre o tipo de homem que as mulheres preferem com a idade. Eu achei isso péssimo. Péssimo porque parte do pressuposto de que toda mulher quer um homem, excluindo completamente a possibilidade das bissexuais e das lésbicas, ou de qualquer outra maneira com que a gente se sinta atraído sexualmente. Péssimo porque a gente objetifica o homem também, né? O homem, o quadradinho do desejo da mulher. Péssimo porque eu perguntei a relação das mulheres com a idade e aí vem falar de homem. Eu quero saber de mulher, eu não quero saber de homem. 1 milhão de coisas péssimas, deixei isso de lado. Não era o que eu queria. E aí eu saí pras ruas e fui buscar livrarias. Gente, elas ainda existem. É uma pena que elas estejam cada vez mais falindo. Isso depende tanto da gente. Então, bora sair pra rua, bora buscar uma livraria. E aí perguntei pra uma moça e ela me deu a sugestão de uma antropóloga que estuda a qualidade de vida das pessoas há 70 anos no Brasil, há 50, nos últimos 50 anos do Brasil. Não sei muito bem a obra dela, eu não cheguei a ler, mas eu entendi que no final das contas, o que eu li de resumo, eu vi um TED Talk dela, enfim, o nome dela é Miriam Goldenberg. O nome do livro dela é Bela Velhice. E ela fala muito de sugestão de boas práticas para o envelhecimento feliz. Isso também não era o campo do que eu tava buscando. Aqui acho que entra numa pegada mais de autoajuda, de pra quem tá envelhecendo, que é o caso de todo mundo, né? A gente envelhece todos os dias, mas de quem já tá na fase da velhice. E não é esse o ponto. Eu quero entender por que é um tabu a gente falar de idade. E eu desenvolvi uma teoria pautada em 2 aspectos, em 2 frentes, para entender por que a idade, por que o envelhecimento pra gente é uma coisa negativa, é uma coisa ruim na nossa sociedade. Bom, vamos lá. A primeira delas é pautada no livro Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, que é um livro ótimo. Eu tô terminando esse livro. Ele tem 1 milhão de coisas maravilhosas. Dentre elas, a Silvia Federici, que é uma autora italiana, ela traz toda uma visão de como foi a relação de trabalho com a construção do capitalismo. Então ela vem desde o feudalismo, passa ali pelo mercantilismo e termina no início do capitalismo. No modelo capitalista, a mulher, ela tá hoje, na nossa geração, no nosso momento, se consolidando no mercado de trabalho. Anos atrás, ela tentou entrar no mercado de trabalho. A mulher, ela passou a ter um trabalho que não é valorizado, que não é tido como trabalho, que não é remunerado, e que a gente chama de amor. Amor de mãe, amor de esposa, cuidado. Que é o cuidado com a casa, com a limpeza, com a educação dos filhos, com as roupas, com as comidas, que é fazer com que todas as outras pessoas da casa tenham condições de sair e ela fica cuidando para que essas pessoas consigam ir para fora e para o mercado de trabalho. E quando a mulher ela consegue entrar no mercado de trabalho, consegue se consolidar no mercado de trabalho, ela também tem de manter essas funções. Não é como se uma outra pessoa assumisse isso para ela poder viver. E aí é o que a gente chama de dupla jornada, sendo uma delas não remunerada. E que muitas vezes, hoje a gente vê uma mudança na postura dos homens, mas é muito de cada indivíduo, não é um olhar social, não é o que se espera dos homens na sociedade como um todo, é que muitas vezes os homens não fazem, eles não assumem esse papel, eles não dividem as responsabilidades do lar com a mulher. Então a mulher fica sobrecarregada, né? E dentro do capitalismo,
o que o capitalismo precisa? Ele precisa de força de trabalho, ele precisa de trabalhadores. O capitalismo vê pessoas velhas como pessoas inúteis, né? Por mais que isso seja bastante rude, é o que o capitalismo vê. E a gente pode perceber isso quando a gente olha ao nosso redor, na empresa, quando a gente olha as vagas de emprego, o quanto eles valorizam pessoas jovens, engajadas, que pensam em novos desafios. E o que tá nas entrelinhas é até X idade. Olha ao teu redor. Quantas pessoas velhas tem? Com quantas pessoas de 60 anos você trabalha? Com quantas pessoas de 50 anos você trabalha? Quantas vezes você valorizou aquilo que uma pessoa de 45 anos disse no seu trabalho? Ou quantas vezes você falou, deixa quieto, não sabe do que tá falando. A gente é jovem, a gente entende. Isso é um ponto muito importante. O capitalismo, como modelo social e econômico, ele não valoriza pessoas que não sejam produtivas. E na nossa sociedade, as pessoas elas são tidas como inúteis, como não produtivas, a partir de uma certa idade. A minha primeira suspeita do porquê o envelhecimento é um tabu na nossa sociedade é essa. De que o capitalismo, ele exige pessoas extremamente produtivas, saudáveis, força de trabalho, com corpos ótimos, para poder trabalhar e gerar receita, gerar lucro e gerar capital, dinheiro. E aí o meu segundo ponto é, no nosso mundo, o corpo da mulher é constantemente sexualizado. Não é à toa que os homens podem sair sem camisa, eles têm mamilos, eles mostram os mamilos e tá tudo certo. Ou seja, o corpo da mulher é visto como fonte de prazer, é visto como sexo, independentemente do desejo dela. E no nosso mundo, o corpo que vai dar prazer para os homens, dentro de toda a fantasia que se cria, é um corpo jovem, num padrão específico, que é de pele clara muitas vezes, sem pelos, que é com a cintura fina, com a bunda grande, com os peitos grandes, com as pernas ideais, sem celulite, sem estria, sem espinha, com a sobrancelha feita, com o cabelo liso geralmente, ou com os cachos perfeitos, porque não pode ter frizz. Ou seja, coloca-se uma série de imposições, uma série de coisas que formam esse padrão do corpo, que fazem com que a mulher busque esse padrão para ser desejada. Porque dizem pra gente desde pequena que a gente precisa ser desejada por um homem, que é tudo que a gente quer na vida. É o que nos dizem, não é a verdade. E esse é o ponto. Tendo todo esse padrão, a gente vai se sentindo inadequada. A gente vai sentindo que a gente, putz, minha barriga não é assim, meus pelos não são assim, meu corpo não é desse jeito. E a gente passa a consumir para que a gente se torne dessa maneira. Então aí eu vou lá e consumo a depilação, eu vou lá e consumo o botox, eu consumo a cirurgia plástica, eu consumo o rejuvenescimento vaginal, seja lá o que isso signifique. Ou seja, eu tô o tempo todo tentando impedir que o meu corpo viva com naturalidade, que o meu corpo envelheça, como absolutamente tudo no mundo acontece. Então, existe esse padrão para que a gente, mulher, consuma mais. E aqui eu não tô fazendo uma crítica a quem consome qualquer tipo de cirurgia, qualquer tipo de procedimento estético, não é esse o meu ponto. A minha crítica é ao sistema e não ao indivíduo. Então, eu sei como é se sentir inadequada, como é se sentir desencaixada e o quanto isso é adoecedor. Eu já consumi várias coisas e hoje eu tento consumir porque eu me sinto adequada e quero fazer uma coisa diferente. Mas isso é o resultado, é a consequência de um processo muito longo que eu vivo há um bom tempo. Então meu papel aqui não é de julgar, não é de apontar o dedo pra ninguém, mas sim de apontar o dedo pra um sistema que nos adoece, que nos impõe coisas que vão fazer com que a gente consuma. E todo esse consumo em prol de um padrão que não existe. As mulheres da capa de modelo, das capas de revista, as modelos de todas as clínicas de estética, elas não existem. Quem fez aquilo foi o Photoshop. O ser humano que tirou a foto é diferente da foto. Isso é fundamental pra gente entender. Então, diante de todo esse olhar de necessidade de atender a um desejo do homem, atender a um desejo da sociedade, atender a um padrão que nos é imposto, a gente acaba consumindo para que a gente não envelheça, porque um dos principais fatores é não envelhecer. Ser para sempre uma mulher jovem, gostosa, magra, sem pelos, de 20 anos. Só que isso não existe. Isso não é real. E aí, retomando um pouco da Miriam Goldenberg, que foi quem eu falei lá no começo, que foi o livro que eu acabei não lendo, mas que uma das resenhas que eu li traz um ponto que acho que é bacana pra gente fechar, que é, nos estudos dela, o que ela entendeu foi que as mulheres, a partir dos 50, 60 anos, elas se sentem mais felizes do que as mais novas, porque elas se sentem mais livres.
Elas sentem que elas não têm de agradar mais a ninguém e só elas mesmas. E por isso elas não buscam um padrão. E aí com isso elas conseguem ser mais felizes. Ou seja, talvez toda essa desconstrução que a gente tem tentado fazer, todo esse olhar que a gente tem tentado de deixar de lado o padrão, olhar para a nossa saúde, olhar para o nosso corpo como algo da natureza, é natural, né? A gente cresce e a gente envelhece ao mesmo tempo, seja muito um caminho para que a gente seja mais feliz e que a gente se livre mais dessas pressões. Então essa é a minha ideia, essa é a minha teoria, essa é a minha tese, talvez existam muitos outros trabalhos e se você sabe de um deles, compartilha comigo, coloca aqui nos comentários links de pesquisas e tudo mais pra gente poder conversar, mas a minha ideia é essa, de que o sistema capitalista exige da gente corpos jovens e produtivos e também corpos jovens e desejáveis, para que a gente consiga gerar para o capitalismo mais lucro, né, e para que a gente consiga consumir mais. Por isso, envelhecer é um tabu, mesmo para mulheres mais desconstruídas, porque isso está tão intrínseco que a gente nem se dá conta, a gente nem traz esse assunto à tona. A gente só vai perceber quando a gente tá lá, mais velha, sentindo essa pressão. E aí talvez mulheres de outras idades possam contribuir, dado que o meu lugar de fala é de uma mulher de 25 anos que não vive essa pressão, né? Mas que conseguiu observar esse padrão em algumas das suas vivências. Espero que vocês tenham gostado, me contem o que vocês acharam. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar as notificações para que a gente possa sempre acompanhar todos os vídeos que vão ser postados. Os vídeos são semanais, então se você ficou com saudade das nossas conversas, corre lá no meu Instagram, @lari_Stella, para que a gente possa conversar e você possa acompanhar tudo que eu tenho produzido nos outros dias. Combinado? Beijos, até a próxima!